Bem, queridos, o fato concreto é que tudo que nós estamos vendo aqui hoje de manhã está cooperando para o nosso trabalho lá fora. Você percebeu ou não? O que Deus está fazendo aqui não é para aqui, para esse salão. O que Deus está fazendo aqui é para onde nós estamos vivendo. Vocês concordam comigo ou não? Você está percebendo o mover do Espírito Santo? Esse lugar aqui é um lugar onde a gente recebe uma visão profética, é um lugar onde a gente se anima mutuamente, mas o nosso trabalho é lá na nossa casa, é lá onde a gente mora. Vocês estão percebendo que Deus está fortalecendo a nossa fé e nos encorajando para trabalhar? Deixa eu lhe falar um sonho que eu tenho. Um sonho de consumo. Eu sonho, como dizia o Martin Luther King, eu tenho um sonho de um dia chegar diante de um povo, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e falar assim: por favor, os obreiros fiquem de pé, e ninguém vai ficar sentado. Porque nós somos os obreiros de Deus. Não existe uma classe especial de obreiro. Não existe. Porque nós somos obreiros para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, antes de você existir, Deus já tinha preparado a obra para você fazer. E Deus fez você com característica, personalidade, temperamento, exatamente para andar no ministério que Ele te deu. Você sabia, não? Melancólico, sanguíneo, colérico. O que você é, combina com o seu chamado. Dá para entender? Bom, isso aqui é outro momento. Isso aqui é outra coisa que nós vamos falar. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está lá? O que é que diz aí? Aqui fala do que nós somos e do que nós fazemos. São as coisas mais importantes de um currículo. O que você é e o que você faz. Então ele está dizendo que a gente é o quê? A raça eleita. Deus nos elegeu. Quando foi que Ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo. Então a escolha de Deus não foi baseada em nada que você faz. Foi baseada no poder e na capacidade dEle. A gente ainda tem mania de informar a Deus coisas que Ele já sabe. A gente não faz isso, não? Fala: Deus, eu sou fraco. Deus fala assim: tá, agora conta uma novidade. Eu não sei fazer. Tá bom, corta um atalho aí, fala coisa que eu não sei. Porque quando Ele chamou a gente, Ele não olhou para aquilo que nós podíamos fazer. Ele olhou para aquilo que Ele pode fazer através de nós. A raça eleita, que mais? Qual é o trabalho do sacerdote? O trabalho do sacerdote é trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Esse é o seu trabalho. O sacerdote, ele faz um trabalho de ponte. Por isso que os católicos chamam o Papa de sumo pontífice. Pontífice vem de ponte. A gente sabe que o único sumo pontífice, a gente sabe quem é. Não é o Papa. É o Senhor Jesus Cristo. Mas todos nós somos pequenas pontes, que levamos Deus às pessoas e trazemos Deus e levamos as pessoas para Deus. O que mais diz aqui? Nação Santa. Nós, por favor, põe na sua cabeça de ver isso aí, que vai evitar muito problema para você. Põe na sua cabeça. Nós não somos brasileiros. Nós somos de uma nação especial.
Agora, por que nós estamos aqui? Porque o Brasil precisa ser salvo. Me entendeu ou não? Quando você compreender que você não é brasileiro, você não vai se envolver com política, você não vai se envolver com partido político. Eu digo que partido político não presta, porque se fosse que prestasse, não era partido, era inteiro. O nome já diz, partido. A igreja não é partida, ela é inteira. Se nós entendermos que nós estamos aqui porque temos uma missão, amém? Então nós somos nação de Deus, povo santo, nação santa. Que mais que diz? Povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, de quem você é? Por que você é de Deus? Hã? Tá. Mas não foi ele que fez a gente? Ele fez e comprou. Então você é dele definitivamente. Mas ele usa aqui um advérbio, né? Povo de propriedade exclusiva. Significa que Deus é o único dono e não tem sócio. Nem você é sócio de Deus. Tem um crime na lei, no Código Penal brasileiro, que se chama crime de apropriação indébita. O que significa apropriação indébita? É quando você pega alguma coisa que não é sua e usa em seu benefício. Então, quando você faz a sua vontade, você está cometendo um crime que nem a lei brasileira permite que se cometa. Você está usando uma coisa que não é sua, para você mesmo. Você não tem direito de fazer a sua vontade. Você não é seu. Quando eu prego o evangelho, eu digo para a pessoa assim: se você quer fazer um ato de justiça real, devolve sua vida para o Senhor. Devolve sua vida para Ele. Então isso é o que nós somos. E nós somos para quê? Por que nós somos tudo isso? Para anunciarmos o que, amados? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Virtude é diferente de obra. Porque quando a gente fala de anunciar as obras, qualquer pessoa, ainda que não conheça Deus, pode falar. Você vai encontrar pessoas que tiveram mães, avós, pais, avós, que eram cristãos, e ouviram um testemunho dentro de casa, de cura, de libertação. E essa pessoa, ainda não sendo discípulo de Cristo, ela vai dizer assim: não, uma vez meu pai me contou que ele foi curado. Então isso fala de anunciar as obras. Qualquer um pode anunciar as obras. Mas anunciar as virtudes, precisa andar com ele para conhecer as virtudes dele. É diferente. Falar quem Deus é. Esse é o nosso chamado. Talvez você tenha vindo hoje de manhã aqui sem saber qual é o seu chamado, sem saber qual é o seu ministério. Bom, você está saindo daqui hoje sabendo o seu ministério. Ou seja, você está saindo daqui hoje empregado. Tá bom ou não? Você saiu daqui hoje com carteira assinada. E quem assinou sua carteira? Quando? Antes da fundação do tempo. É que a gente perdeu a carteira, né? E fica aí atrás de seguro-desemprego. Não, Deus não tem seguro-desemprego não, viu? Não trabalhou, não come. Deus assinou sua carteira. Você agora é servo dele. Servo de amor. É servo de orelha furada. Alguém se dedica ao Senhor. Amém? Esse é o nosso trabalho. Essa carta foi escrita por Pedro e foi direcionada a um povo específico. Não somente essa carta, mas a segunda carta de Pedro, a carta aos Hebreus e a carta a Tiago têm os mesmos destinatários. Essa carta foi escrita aos dispersos, aos peregrinos, tanto no versículo 1 como no versículo 11 e 12
do primeiro capítulo de Pedro, fala que nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós não somos daqui. Vocês concordam ou não? Vocês tratam de não me desanimar. Nós não somos daqui. Lembra que ontem nós falamos sobre Abraão? Que nós somos filhos de Abraão? E onde é que Abraão vivia? Numa tenda. Porque ele não tinha dinheiro para construir um palácio? Não. Era porque ele esperava a cidade que ia descer do céu. Quem está de passagem não constrói casa, mora numa tenda. Eu não estou dizendo com isso que você deve derrubar sua casa e eu comprar uma tenda. Não estou falando isso, não. Eu estou falando de atitude de coração. E a palavra diz que Abraão morava em tenda juntamente com seus filhos, Isaque e Jacó. Tudo que está na Bíblia foi inspirado e tem o objetivo de nos ensinar, corrigir, educar, redarguir, para a gente ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o escritor aos Hebreus bastaria escrever, e Abraão morou em tendas. Mas ele diz, Abraão morou em tendas com Isaque e Jacó. Ou seja, está me dizendo que ele estava inculcando no coração dos seus filhos essa ideia de morar em tendas. Morar em tendas fala de disponibilidade. Morar em tenda fala de desapego. Morar em tenda fala de simplicidade de vida. Morar em tenda fala de leveza de vida. Durante um tempo eu ajudei uma congregação em Campinas, congregação de ciganos. E o cigano tem muitas coisas muito interessantes. Não vai dar tempo de eu contar algumas coisas interessantes que eu vi lá. Às vezes a pessoa levantava a mão assim para adorar a Deus e um punhal aqui na cintura. Para descascar alguma laranja, certamente. Pessoal muito diferente. E eles moravam num dos bairros mais chiques de Campinas. E construíam assim verdadeiras mansões, mármore, metais, assim, uma coisa fantástica. Com um quintal grande. E lá no quintal eles armavam a barraca e moravam lá. Não morava na casa. Ele só construía a casa para mostrar que eles eram ricos. Mas o coração dele não estava na casa, estava na tenda. Eu acho que eu contei para vocês uma história de uma conversa que Cindy, a minha filha do meio, teve com uma missionária. Não sei se contei isso aqui. Não, mas vou contar. Que eu não sei se você ou eu estamos com Alzheimer, né? Eu vou contar para tirar essa dúvida aí. Mas ela estava conversando com uma missionária que trabalha no sul do deserto de Saara, lá no sul. E ali tem algumas tribos que são nômades. E ela começou a conversar com um dos chefes. Está me ouvindo aí fora, aí atrás? Mas ela começou a falar de Jesus para esse homem. E na medida que ela foi conversando, ela começou a falar da igreja. E contando como é que era a igreja de Deus. E foi se entusiasmando e contando da igreja. Em determinado momento, o homem, chefe da tribo, pergunta para ela: a sua igreja é leve? Vocês entenderam a pergunta do homem? A sua igreja é leve? Você entendeu a pergunta? Pois a missionária não entendeu direito. E o homem falou: porque se a sua igreja for leve, eu vou mandar uns camelos. Eu vou mandar uns camelos pegar a sua igreja e trazer para cá, para ensinar a gente a viver como igreja. Você entendeu ou não? Se a sua igreja for leve, eu vou trazer ela para cá, para ensinar. Essa pergunta ficou martelando na minha mente. A nossa igreja é leve? Significa que Deus pode pegar a gente e levar para onde Ele quiser, na hora que Ele quiser? A sua família
é uma família leve? Ou sua família está tão ancorada que Deus não tem liberdade de mover? Vamos pensar o seguinte: tem uma determinada rua no bairro que precisa de um testemunho do Senhor, e Deus quer que uma família de discípulos mude para lá, para evangelizar. Você está pronto? Você está livre para ir? Muitos de nós temos uma vida muito pesada, muito amarrada, muito presa, e Deus quer libertar a gente, primeiro aqui. Então você tem que morar em tendas primeiro, aqui na mente, aqui no coração. Amém? Então nosso trabalho, como igreja dispersa, como um povo que está espalhado, nós precisamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Amém, amados? Se você continuar no capítulo 2 da carta, chega um determinado momento que Pedro fala da vida de Cristo, e fala que Cristo, sendo injuriado, não injuriava, sendo ameaçado, não ameaçava. Numa situação de afronta, o que ele fazia? Ele se entregava ao reto juiz, nunca se defendeu. Queridos, por favor, preste atenção nesse ponto. Jesus nunca se defendeu. Você gosta de se defender? Quando alguém fala mal de você, quando sua esposa fala coisa que você não gosta, quando o seu esposo fala para você coisas que você não gosta, você se defende? Sim ou não? Posso lhe dar um conselho? Seja igual a Cristo, nunca se defenda. Ou você tem um advogado, ou você não tem. Quando você assina um contrato com um advogado, você está colocando na mão dele a responsabilidade de lhe defender. Você tem advogado? Não. Quantos aqui tem advogado? Quem é seu advogado? Além de advogado, ele é juiz. Então, se precisar julgar a nossa causa, ele vai julgar. Eu aprendi uma coisa: quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Tem gente que ama justificar pecado. Você conhece alguém assim, não? A pessoa faz algo errado, você repreende a pessoa e ela vai explicar porque que ela fez aquilo. Meu Deus do céu! Não perca tempo. Se a pessoa falou que você errou, corta um atalho, diz assim: você me perdoa? Você me perdoa? Mas nunca se defenda, nunca discuta. Estou pedindo demais, não? Estou pedindo demais? Tem gente que ama discutir para provar que está certo. Quantas vezes você discutiu com sua esposa e seu marido e você ganhou e ficou feliz? Nenhuma vitória na discussão em casa traz alegria no coração. Vocês concordam comigo, não? Deus não fez a gente para a gente ganhar a peleja. Deus fez a gente para a gente perder, para que Ele possa ganhar. Nunca se defenda. Então, no capítulo 2, Pedro está ensinando para nós como reagir. Quando chega no capítulo 3, o versículo 1, ele diz assim: igualmente vós mulheres. Você percebeu igualmente aí, não? Está ali o texto? Vai no 3:1, por favor. Igualmente. Igualmente, se eu me lembro bem, é um advérbio de modo, né? Igualmente. Igualmente a quem? Igualmente a quem? Ele está falando de quem antes? Ele está falando de Jesus. Está falando da maneira de Jesus reagir. Então, quando ele chega na mulher, quando Pedro chega na mulher,
Ele fala assim: mulher, como Jesus fez, assim você deve fazer em casa. Você concorda comigo ou não? Igualmente vós mulheres. O que é que diz o texto? Pode ler para mim? Deixa eu explicar a palavra submissão, porque se tiver alguma feminista aqui, não vai me atacar. A palavra submissão não está dizendo que alguém é superior. A palavra submissão não está dizendo que o homem é maior que a mulher. Está falando que alguém tem uma missão e o outro coopera com a missão. Está embaixo da mesma missão. Tem nada a ver com superioridade, porque diante de Deus não há macho nem fêmea. Todos somos iguais perante Ele, mas cada um de nós tem uma função. Eu falei outra vez aqui, quando eu toquei nesse assunto, e eu contei uma história para mostrar para vocês o que é esse tipo de submissão que o Senhor fala. Eu estava no meu quarto e quis ir para a cozinha. Quando eu abri a porta do quarto, a moça que trabalhava lá em casa estava limpando o corredor, estava passando um pano no corredor. Aí eu perguntei para ela: posso passar? Ela falou: não. O que foi que eu fiz? Eu voltei, sentei na cama esperando a autoridade lá do corredor. Falei: agora pode. Agora, ela era superior a mim? E eu sou superior a ela? Não. É que eu precisava me submeter ao que ela estava fazendo. Então, quando fala da mulher se submeter ao homem, é submeter àquele que o homem está fazendo, não a ele especificamente. Porque quando fala disso, a palavra fala: submetei-vos aos vossos maridos no Senhor. Então a referência é ao Senhor. Agora aqui, e por favor, vou falar uma coisa aqui: as mulheres não escutem, fecha o ouvido, começa a cantar, faz qualquer coisa aí, mas não escuta o que eu vou falar. Meus amados irmãos, diletos companheiros de ministério, companheiros de cruz, como é que eu posso ensinar a sua esposa a se submeter a você, se você não sabe o que fazer? As mulheres não cutuquem ninguém agora. Você me entendeu, homem? Como é que eu posso falar para a sua mulher assim: olha, se submeta a esse homem, se ele não sabe o que fazer em Deus? É um negócio quase cruel. Nenhuma mulher aqui ouviu o que eu falei e por isso não está autorizada a cobrar isso do marido em casa. Você viu o que o Jamê falou? Se você falar isso lá em casa, eu vou negar. Então você não ouviu. Eu estou falando só com os homens. Você precisa saber qual é o seu papel para que a sua esposa lhe ajude na capacidade dela. Deus fez ajudadora idônea. Você sabe o que significa idoneidade? É aquela pessoa que tem todas as capacidades para cumprir o ministério. E Deus lhe deu uma mulher idônea. Amém? Auxiliadora idônea. Por favor, mulheres, não sejam osciladoras idonas. É auxiliadoras idôneas. Tem mulher que faz o marido oscilar. Não, não é oscilar, é auxiliar. É bem diferente. Tá bem? Então fala para a mulher. E se a mulher tiver algum marido, o quê? O que é que diz o texto? O que é que o texto fala? Maridos que não obedecem à palavra. Aqui está falando de marido incrédulo? Não. Está falando de homem que não obedece à palavra. Você tem uma pessoa dessa em casa? Um marido que não obedece? O que é que você deve fazer? Levanta ele de manhã na base do chicote. Faz ele ler o Salmo 119 de baixo para cima. É isso não? Ora a Deus. Porque o maior interessado é Deus. E esse marido desobediente,
ele vai ser ganho sem palavras. Minha irmã, você sabia que tem homem que é tão teimoso, não é o seu, que é tão teimoso que se você falar para ele alguma coisa, ele vai fazer o contrário, só porque você falou. Você sabe que eu conheço gente que quando vai configurar o GPS do carro, põe voz feminina só para desobedecer? O GPS fala, vira aqui. Ele fala, não viro. Igualmente vós mulheres. E aí no versículo 7 o que é que fala? Semelhantemente vós maridos. Ou seja, tanto a mulher deve olhar para como Cristo agiu, como o homem deve olhar a forma que Cristo agiu. Por quê, amados? Porque como família nós temos um ministério. Como família nós precisamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E dependendo da forma que nós temos na nossa casa, a gente atrapalha esse ministério que Deus nos deu. Você me compreende? Não? Conforme a vida. E a orientação de Pedro para o marido é: vivei a vida comum do lar com... Olha, não está falando viva a vida extraordinária da casa, não. Viva a vida comum. Com entendimento. Considerando que a mulher é casta, é honesta. Considera isso. E também considera a mulher como um vaso... mais frágil, não é frágil, é mais frágil. Quando fala mais frágil, está dizendo que os dois são frágeis, só que a mulher é mais frágil. Fragilidade aqui não é defeito, é característica. Olha só, eu tenho esse vaso aqui, essa taça de vidro. Essa taça aqui é diferente de uma taça de cristal. Os dois podem se quebrar? Sim ou não? Com qual eu devo ter mais cuidado? Com esse aqui ou com a taça de cristal? A taça de cristal é a mulher. Mas você, homem, você pode se quebrar também. Você pode se arrebentar. Você pode se desviar. Você pode se afastar do Senhor. Assim como o homem precisa aprender a cuidar da mulher com sabedoria, olhando para ela e protegendo a mulher também precisa aprender a proteger seu marido, como nós ouvimos aqui agora, em oração, em serviço. Eu passei uma crise muito séria, uma crise pessoal. Eu passei um tempo que eu estava vivendo uma situação com Deus muito estranha, pecado me tentando muito fortemente. E eu já orava e não era liberto, e buscava a Deus e não era liberto. Uma madrugada eu já chorava pelas madrugadas. Uma madrugada eu estava na minha sala de visita, olhando para fora e rogando a Deus. E o Espírito Santo falou para mim: você precisa se abrir com alguém. Eu aprendi, amados, que quando a tentação ela é continuada, você precisa procurar alguém para lhe ajudar. E lá naquela sala eu falava: Deus, com quem eu devo me abrir? E eu comecei a pensar em amigos que eu tenho no ministério. Mas cada nome que eu trazia para Deus, Deus falava não. Não para esse, não para esse, não para esse. Quando eu terminei assim uma fila de amigos com quem eu poderia me conversar, eu falei: Deus, então com quem, sendo Deus, que eu vou me abrir? Aí Deus falou comigo: a pessoa com quem você deve se abrir está lá no seu quarto. Eu falei: ah não, Deus, com ela não. Eu fui o primeiro namorado da minha esposa. Ela nunca namorou antes. Eu fui o primeiro e único. Então ela tinha assim uma visão a meu respeito muito alta, muito elevada. Ela achava assim que eu era aquele homem, quase super-homem. Falei: Deus, eu não quero queimar meu filme, né? Eu não quero. Mas eu lembrei de uma característica de Irani. Quando eu chegava em casa, eu estava comentando isso hoje de manhã. Quando eu chegava em casa de alguma reunião, ela perguntava: como é que foi a reunião?
Eu podia falar qualquer coisa que ela não ia escutar. Eu podia ter falado que um boi voou, qualquer coisa. Porque ela estava dormindo, não acordava, de jeito nenhum. Então eu falei assim, eu tenho essa vantagem, eu vou confessar meu pecado para ela, ela não vai escutar e tudo bem. Você vê que coração mais terrível, o meu? E para ajudar a minha infidelidade, eu nem acendi a luz do quarto. Para ela não acordar mesmo. Você percebe, eu fui obedecer a Deus, mas do meu jeito. Eu não acendi a luz do quarto. E eu cheguei, sentei na cama e falei, Irani, eu preciso conversar com você. Ela sentou na cama totalmente desperta. Falei, Deus do céu. Falei, Irani, eu preciso confessar para você uma tentação que eu tenho. E contei para ela a tentação. Ela falou assim, eu já tinha percebido. Falei, meu Deus do céu. Falei, você ora por mim? Ela sentou, impôs as mãos sobre minha cabeça, orou comigo e Deus me libertou. Nós somos igreja, amados. Nós somos igreja. Amém? Viver a vida comum no lar é considerar a mulher mais frágil, mas sabendo que eu também sou frágil. Eu preciso de abrigo. Eu preciso de um lugar seguro. E o seu lugar seguro, meu querido, é a sua esposa. Mas para isso você precisa cuidar dela. Por que a mulher é mais frágil? Por causa do ministério que ela tem. Ela é a pastora da casa. Ela percebe o bem-estar na casa. O homem é um profeta. Ele diz assim, nós vamos fazer um plano de comprar uma casa daqui a 10 anos. A mulher falou, muito bom, mas as crianças estão sem sapato hoje. Não é que ela está contra, mas porque ela tem um coração pastoral. E ela percebe as necessidades. E o marido não pode apagar isso. Porque senão a casa vai se desestabilizar. Por outro lado, o marido chega para a mulher e fala assim, olha, eu tenho um plano da gente fazer isso, isso, isso. Ela, sabendo que o marido é um profeta e indica rumos, ela falou assim, eu estou com você para a gente orar junto. Nunca dizer assim, não concordo. Aliás, essa é uma fala que eu não uso, não concordo. Quando você fala eu não concordo, você está dizendo assim, eu não tenho o mesmo coração que você. Não usa essa frase, nunca. Concordar vem de cárdia. Concárdia, que significa estar no mesmo coração. Não usa isso. Você pode dizer assim, eu sinto um pouco diferente, eu penso um pouco diferente, eu acho que não é isso tudo. Mas a palavra concordar, ela é muito séria. É muito séria. Então, nunca use. Tá bem? Nunca use. E aqui ele fala, queridos, que ele deve tratar a mulher como vaso mais frágil. E ele fala uma coisa mais. Sabendo que vocês são co-herdeiros da mesma graça de vida. Isso significa que Geilson e Jandira, antes de serem marido e mulher, eles são irmãos. Tá certo? Não. Antes deles ser marido e mulher, eles são irmãos. Inclusive, Paulo usa essa expressão em 1 Coríntios 9, quando ele diz, eu também tenho direito de levar comigo uma mulher irmã. Está falando de quê? De esposa. Mas é que ele olhava para a mulher primeiro como irmã. Então nós precisamos viver em casa como irmãos, cuidando um do outro, intercedendo um pelo outro, considerando o outro superior. Amém? Onde é que começa a vida de igreja? É lá, não é aqui. Aqui a gente só continua. Se for ruim lá, a gente só continua ruim aqui. Mas se for bom lá, a gente é bom aqui também. Amém? Dá para compreender isso? Não. Então viver a vida comum do lar, com entendimento. Deixa eu dar alguma
uma palavra, espero ser rápido, para os homens. E as mulheres, por favor, põe a alma para passear agora lá em Taparica. Que eu vou falar alguma coisa agora para o marido. Mulher não anota, não escuta. Eu sei que eu falando isso eu pioro a coisa, né? Êxodo 18, versículo 21. O capítulo 18 de Gênesis tem algumas coisas muito interessantes. Moisés estava à frente do povo. Em determinado momento, o sogro de Moisés vem visitar Moisés para fazer o quê? Quem se lembra? Trazer a filha dele e os netos. A Bíblia não explica que ele que ele estava trazendo a filha e os netos, porque ele não aguentava mais os netos. A Bíblia não fala sobre isso, mas o fato é que ele estava trazendo. Mas algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Algumas coisas. Primeira delas, Moisés estava cumprindo o ministério sem a esposa. Isso é extremamente sério. A segunda coisa desse texto é que quando Moisés chega, aliás, quando Jétro chega e encontra Moisés ali, diz a palavra que Moisés vai, beija o sogro e entra na tenda com o sogro. Onde é que está a mulher? Você fica longe da sua esposa aí meses. Você beija o sogro? Você me entendeu ou não? O cara fica longe da mulher um tempão. Aí o sogro vem trazer a mulher. Aí você beija o pai dela? E entra na tenda com ele? Eu não entendi Moisés. Eu não entendi Moisés. Mais tarde em Josué, capítulo 25, não precisa abrir. Josué está dizendo para o povo assim: olha, se Baal é Deus, sirva Baal. Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Porém, eu e a minha casa. Eu tenho uma impressão que Josué, muito perto de Moisés, Josué acompanhou algumas situações familiares de Moisés. Lembra de Zípora? Lembra quando Deus falou para circuncidar os filhos e a mulher não queria? Eu acho, aqui é só acho, tá? Eu acho que Josué olhava para aquilo e falou assim: no meu casamento não vai ser assim. Eu vou servir ao Senhor com minha casa. Se Moisés serviu de um jeito, é problema dele, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voltamos para capítulo 18. Quando o sogro vê aquele homem à frente de um rebanho que estava ao redor de 4 a 5 milhões de pessoas, Jétro falou assim: o sogro, se você continuar fazendo isso, você vai se perder e perder esse povo. E ele aconselha que Moisés levante cabeças de 1.000, cabeça de 100, cabeça de 50 e cabeça de 10. Ou seja, quem cuidava de mais gente, cuidava de 10 pessoas. Não cuidava de 1.000, cuidava de 10. Porque em cada grupo de 1.000 tem 10 cabeças de 100. Então ele cuidava de 10 cabeças de 100. Em cada grupo de 100 tem 2 cabeças de 50. Em cada grupo de 50 tem 5 cabeças de 10. Então quem cuidava de mais gente. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 21. As características desses homens que Moisés deveria levantar. Eu queria pedir que os meus amados irmãos, varões, valorosos, meninos ainda não casados, queria que você prestasse atenção nas características desses homens. O que é que diz aí? Procura dentre o povo homens capazes. Deus capacita você para fazer a obra dele. Amém, meu irmão?
Deus capacita você. Segunda coisa, homens tementes a Deus. Os seus filhos vão temer o Senhor na medida que você estabelece o temor ao Senhor na sua casa. Os teus filhos não vão temer a Deus mais do que você. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E num lugar onde há temor ao Senhor, há a presença de Deus. Amém? Então nós precisamos de homens capazes, nós precisamos de homens tementes a Deus, nós precisamos de homens de verdade. Lá em 1 Reis capítulo 2, versículo 1, quando Davi, não precisa ir lá não, quando Davi está instruindo a Salomão, ele fala para o seu filho: olha filho, eu estou indo no caminho de todos os mortais. O que ele está dizendo? Eu vou morrer, e você tenha coragem e seja homem. Queridos, ninguém se assenta num trono ocupado. Você sabe por que muita mulher está em posição de autoridade? Porque o homem saiu da sua posição de autoridade. Há muitos anos atrás, eu ganhei uma apostila de um pastor paulista, e a apostila, sabe qual era o título dela? Maridos Bananas. Mas aqui não tem. Aqui tem marido de verdade. Tem marido que não enfrenta. Tem marido que não enfrenta a esposa. Marido que não enfrenta os filhos. Eu não estou falando de enfrentar no sentido de destratar. Homens que não tomam posição. Em Jeremias capítulo 44, capítulo 45, tem uma história muito interessante. O povo de Deus estava queimando incenso à rainha dos céus. E Jeremias chega para as mulheres, para os homens, para as famílias, e fala: vocês não podem queimar incenso à rainha dos céus. Vocês têm que adorar a Deus. O texto diz que as mulheres passam na frente e diz assim: quando nós estávamos queimando incenso ao Deus dos céus, faltou-nos pão em casa. Mas quando nós começamos a queimar incenso à rainha dos céus, não mais nos faltou pão em casa. Então, Jeremias, quanto a isso nós não obedeceremos a você. E por acaso estamos fazendo isso sem que os nossos maridos concordem? Ou seja, ela assume a dianteira e o marido fica olhando. E algumas pessoas vêm dizer para mim, usando a figura de Débora, para falar de mulher em posição de autoridade. Mas é porque não conhece a história, não leu a história. Quando Deus fala a Débora, para Deus anunciar a guerra e chamar o povo à guerra, ela fala com Baraque. Fala: Baraque, Deus quer te usar. Só que o Baraque fala assim: se você não for, eu não vou. Ou seja, ele estabeleceu que ele ia seguir a mulher. Por favor, irmãs, compreenda, eu não estou aqui menosprezando a mulher, eu estou dizendo do papel de condução, papel de profeta que o marido tem que assumir. É disso que eu estou falando. Eu louvo a Deus pela vida de algumas mulheres que marcaram a minha vida. Sou grato a Deus por mulheres que jejuam e oram por mim toda semana. E se eu estou de pé, é por causa dessas queridas irmãs. E se eu tiver algum galardão para receber, eu vou precisar dividir com essas pessoas. Então a mulher não é menor, é que o papel é diferente. O papel é diferente. E se os papéis estão trocados, as coisas não funcionam. Amém, amados? Quando ela chama Baraque e Baraque fala assim: se você for na frente, eu vou com você. O que é que Débora responde? Eu vou, mas vai ficar registrado para a vergonha dos homens que Deus libertou a Israel através de uma mulher. Então o exemplo que a gente usa a respeito de Débora é exatamente o contrário. Bom, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Você sabe que tem homem avarento, né? Homem que guarda as coisas para si e não reparte com sua família.
Homem que guarda as coisas valiosas e não libera para seus familiares. Eu não estou falando de dinheiro só. Eu estou falando de dons espirituais. Homens que são avarentos, apegados ao que têm e não servem a sua família. E aí ele fala: coloque esses homens sob chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Que tipo de homem nós estamos precisando hoje na igreja? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e homens que aborreçam a avareza. Você faz parte desse grupo, meu amado irmão? Você faz parte desse grupo? Amém. É pessoas como você que Deus vai usar nesse próximo tempo. Eu tenho viajado nesses últimos tempos, nesses últimos 37 meses, para anunciar nas congregações, ajudar os pastores a trabalhar e discipular os maridos, para que eles sejam pastores, profetas e sacerdotes na sua casa. Homens que cuidem da sua casa como um pastor deve cuidar. Determinada época, eu cheguei para Irani e falei: Irani, o meu sonho é você olhar para mim e falar assim: Jamei o meu pastor e nada me faltará. Ela falou: não, Jamei, isso é para Deus que eu falo. Eu falei: você vai falar para mim. Porque Davi estava falando, pensando nele e nas ovelhas. E ele aplicou isso para Deus. Mas ele estava falando o que as ovelhas sentiam em relação a ele. Então é justo e certo que eu tenha esse alvo de a esposa olhar para mim, da esposa olhar para você e se sentir realizada com a sua postura. Estou certo ou errado, amados? Eu não sei se hoje você, como esposa, vai chegar em casa e falar para o seu marido: olha, quer dizer para você que você é meu pastor e eu não sinto falta de mais nada, porque você me conduz às águas tranquilas, você refrigera minha alma. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, o teu cajado e a tua vara me consolam. E você prepara diante dos meus inimigos uma mesa, e eu não temo mal nenhum, porque você está comigo. É o desafio. Eu já passei crise. Quando um dia conversando, eu perguntei para a Irani: eu sou seu pastor? E ela, direta como ela era, disse assim: não, você não é meu pastor. E não adiantava eu tirar a carteirinha do bolso e mostrar que ela não estava falando de carteirinha, ela estava falando de coisas que ela não recebia da minha parte. Deus tratou comigo. Mais de um ano depois, eu cheguei para ela: eu sou seu pastor? Ela falou assim: agora você é meu pastor. E uma das coisas que eu era falho, extremamente falho, era não ser sensível às necessidades dela. Eu já contei isso para vocês. Irani amava plantas e eu odiava plantas. Eu digo planta de pendurar, porque planta de comer eu gosto, mas planta de pendurar, eu falava, só serve para esconder pernilongo, não serve mais nada, não come. Você não tem salada de samambaia, tem não? Quando nós mudamos de uma casa para outra, as plantas de Irani ocuparam um caminhão. Um caminhão. Aí Deus falou comigo que quando a gente ama as coisas que a pessoa amada ama. Ah, eu não gosto de futebol, mas seu marido gosta? Aprenda a sentar com ele e fingir que você está entendendo. E finja que você torce para o mesmo time. O que é pior, né? Mas estou te chamando para a cruz. É cruz, minha querida. E eu passei a amar plantas. Chegou no momento da nossa vida que a minha esposa não tinha mais plantas. Eu tinha. E eu tenho muitas orquídeas. E Irani já não ligava mais. Agora as plantas eram minhas. Bijuteria, ela amava bijuteria. Eu falava, Deus, para que serve bijuteria?
Não dá para, numa hora de crise, você penhorar? Vender, quem é que compra bijuteria? Eu estou vendendo aqui 1 quilo de bijuteria, você não vai comprar. Mas sabe o que aconteceu? Nas minhas viagens eu comecei a trazer bijuterias para ela. É verdade que de vez em quando eu dava assim uma peça muito cara, de ouro. E essas coisas ficaram com as meninas. A bijuteria elas espalharam. As peças. Valorizar o que a pessoa amada valoriza. Amém? Sabe para quê? Para que as nossas orações não sejam interrompidas. Tem casal aqui cujas orações não chegam diante de Deus. Por quê? Porque está interrompida aqui. Pergunto, como é que a minha casa pode ser um lugar de anúncio de Deus se as coisas estão interrompidas? Eu quero desafiar você, e aí eu submeto aos pastores. Eu quero desafiar você a celebrar a ceia na sua casa, a partir o pão na sua casa. Depois você conversa com os pastores a respeito dos filhos que não são batizados. Aí é problema dos pastores aqui. Eu vim aqui só para trazer a bomba. E eles vão cuidar do estrago. Eu aconselho você a celebrar a ceia. Criar um ambiente de comunhão dentro da sua casa. Deixa eu falar um pouco às mulheres. Os maridos deixam ou não? Os maridos deixam? Eu falar um pouco para as mulheres? Demorou? Provérbios 14:1 diz o quê? A mulher sábia edifica. Por favor, minha querida, a tarefa de edificar a casa não é do homem, é da mulher. O que é edificar? Edificar é colocar coisas sólidas sobre coisas sólidas. Estabelecer padrão moral. Estabelecer costumes corretos. É tarefa da mulher. A mulher é o eixo da casa. Quando a mulher falta, a casa perde o seu eixo. A mulher estabiliza a casa. Mas é uma mulher sábia. É ela que constrói. O marido diz assim: nós vamos por esse caminho. E a mulher que trabalha no como nós vamos. O marido diz assim: o nosso alvo é chegar lá. E a mulher cria condições para que esse alvo seja atingido. Então é a mulher que edifica a casa. Algumas mulheres põem culpa no marido, porque a sua casa não funciona correto. Mas a pergunta é: você está edificando a sua casa? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com as suas mãos, derruba essa casa. Você sabe que é mais fácil edificar do que restaurar. Você sabe disso. Busca a Deus, minha irmã. Quais são as coisas que estão faltando na sua casa, em termos de comportamento, em termos assim de moralidade, em termos de respeito. Os homens agora não vão me escutar. Isso, fecha porque a coisa vai ficar brava agora. Ensina aos seus filhos a respeitar o seu esposo. Porque o marido, ele representa Deus na casa. E os filhos têm que aprender com você a honrar ao homem. Tem mulher que não honra o marido, e a mulher fica muito chateada quando os filhos não honram o pai. Ensina os seus filhos
Da mesma forma, o homem deve ensinar os filhos a honrar a mãe. Eu estava numa casa uma vez e a criança chegou na cozinha, não me lembro qual foi o tema, mas o pai falou uma coisa para a menina e a menina levantou a voz para o pai. Aliás, a mãe falou e a menina levantou a voz para a mãe. E ele falou com muita vergonha, porque eu estava lá, eu presenciei. Ele falou: Jamê, você perdoa, né? Porque você sabe como são as crianças de hoje. Eu falei: sim, mas as crianças de hoje são formadas pelos pais de ontem. E eu já vi você gritar com sua mulher. Você ensinou seus filhos a gritar com sua mulher. Você ensinou seus filhos a desprezar a mulher. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar aos pais. Nós precisamos ensinar. Amém? O meu filho está com 26 anos. Aliás, peço a oração de vocês, porque eu preciso trabalhar, preciso viajar, mas ele sente falta, e eu sinto falta dele. Então eu viajo, fico 3, 4 dias em casa e viajo de novo. Então eu queria que vocês orassem para Deus mandar uma mulher cheia de Deus passar lá em casa, sequestrar ele e levar embora, sem resgate. Tá bom? Me ajuda em oração aí, tá? Que Deus mande uma mulher assim, poderosa. Ajuda nisso. Mas um dia Irani entrou na garagem com o carro. E eu estava conversando com ele, andando ali, conversando. Aí eu peguei a chave do carro da mãe de Irani, tirei o carro da garagem e pus de novo. Ele falou assim: pai, eu não entendi o que você fez. Você tirou o carro e pôs de novo? Falei: tá, como é que sua mãe pôs o carro dentro da garagem? Ele falou: é de frente. Como é que eu pus agora? De ré. O que é mais fácil para ela? Sair de ré ou sair de frente? Ele falou: é sair de frente. Então, eu estou facilitando a vida da sua mãe e estou lhe ensinando a cuidar da sua esposa. Facilite a vida da sua esposa. Os seus filhos vão aprender a facilitar a vida da esposa deles. O que você fizer para sua esposa, os seus meninos vão aprender. Eu vi uma outra situação uma vez, que o menino estava falando alto com a mãe. O pai falou com o menino: olha só, não trate mal a minha esposa, ela é minha esposa. Você trate mal a sua, a minha não. Eu gostei. Mulher da estabilidade. Falta tempo aqui, queridos, para a gente pegar Provérbios 31, 10 em diante. Falta tempo, e eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou deixar. Eu queria só resumir tudo que eu falei desde sexta-feira. O nosso papel, o nosso trabalho e o nosso alvo. Primeiro alvo: ser uma congregação no lugar onde nós fomos semeados. Amém? Onde é que você foi semeado? Como é o nome lá da rua onde você foi semeado? Como é o nome da rua lá? Avenida das Flores. Você não mora, você foi semeado. Tá bom? Muda a sua cabeça e pense como semente. Agora você é uma semente. O que é que uma semente pensa? Em produzir outras sementes. Você foi semeado. Então o alvo é que haja uma congregação em cada lugar que nós fomos semeados. Vocês assumem isso? Não. Segundo, anunciar as virtudes de Deus. Tem gente que não prega porque diz que não sabe pregar. Mas eu não estou falando para você pregar. Eu estou falando para você falar quem é Deus para você. Quando o gadareno é liberto de uma possessão de milhares de demônios, ele quer seguir a Jesus. Jesus fala assim: não me siga, mas faça o quê? Fique aqui e volte e conte para os seus as maravilhas que Deus fez. Deus tem feito algo na sua vida?
Deus tem operado na sua vida? Então vai para o vizinho e conta isso. Não precisa ser um grande pregador. Tem que ser alguém que ama a obra de Deus e ama o Senhor. Fala aquilo que Deus fez na sua vida. E se você conseguir falar, o seu alvo é levar essa pessoa a conhecer a Cristo, a descobrir a Cristo. O Senhor Jesus quer se revelar às pessoas? Sim ou não? Então, querido, seu companheiro de ministério é o Senhor Jesus. Então você e Jesus é maioria. Tá bom? Você e Jesus é maioria. Não tem um grupo mais forte do que Jesus e você. E você precisa levar as pessoas a conversar com o Senhor, a orar a Deus. E ensina essas pessoas a fazer a mesma coisa com outras. É só isso, amados. Não tem mais do que isso. Outra coisa. Leva as pessoas para a sua casa. Não traz para aqui não. Porque trazer para aqui é você dar responsabilidade para outro. Leva para a sua casa. Vai chegar uma hora que a pessoa vai querer estar onde você está. E hoje nós vivemos uma crise muito séria. Eu estava no avião de Palmas para São Paulo e uma mulher perguntou o que eu fazia, estava sentado do meu lado. Eu falei, eu sou pastor e estou aqui para visitar umas igrejas. Ela falou, também sou evangélica. Também sou evangélica. Mas eu não confio em nenhuma igreja, porque não tem nenhuma igreja que presta. E pastor também, todo pastor não presta. Foi o início da nossa conversa naquela viagem. E eu achei que ela estava sendo sincera. E ela contou umas coisas que aconteciam lá onde ela frequentava, e eu dei razão para ela. Mas eu falei assim, olha, você precisa, não de uma denominação, você precisa de amigas que cheguem na sua casa, que orem com você. Ela falou, não, eu não quero ninguém na minha casa. Porque as pessoas que vão na minha casa, olham as minhas coisas e pedem dinheiro emprestado e querem levar coisa da minha casa. Eu falei, não, mas Deus vai levantar aqui na sua cidade um grupo de pessoas que vai amar você, vai cuidar de você. Aí ela me perguntou, em Palmas tem esse povo? Eu falei, tem sim, eu não sabia ainda, mas tem. Ele falou, e você promete arranjar esse grupo de mulheres para ir na minha casa? Eu falei, eu prometo. Ela falou, mas eu vou receber, eu vou fazer uma mesa bonita, eu vou pôr aquela toalha linda, e vou pôr biscoitinho, vou fazer isso. A mulher mudou radicalmente. Ela mora em Palmas, estava indo para a Suíça, o marido é alemão. Passados uns dias, ela mandou um recadinho para mim, eu volto dia 7 de julho. No dia 6, ela manda mensagem para mim, você já arranjou o grupo para me receber? Mas eu, que não sou tão tolo, eu liguei para um amigo meu de uma cidade a 200 quilômetros de Palmas, falei, me socorre, porque tem uma mulher assim, 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 assim. Ele falou, Jamê, eu vou arranjar esse grupo de mulheres. Ela chegou dia 7 de julho. No meio da semana, ela manda para mim um videozinho de uma reunião na casa dela. E aquela coisa maravilhosa. E me incluiu no grupo de WhatsApp do grupo lá. Então eu estou lá também. As pessoas estão cansadas de denominação. As pessoas estão cansadas de religião. Então leva para sua casa. Chama lá para tomar um chá, tomar um café, comer um cuscuz. Gente, vocês cozinham muito bem. Vocês têm o que dar. E junto com um pão quentinho, oferece Jesus. Junto com um cafezinho quentinho, oferece Jesus. Amém? E ensine essas pessoas a fazer o mesmo com outras. E para terminar, eu queria que você colocasse para mim Lucas 4, versículo 1. E nós vamos terminar lendo esse texto. Lucas 4. Antes de eu entregar o microfone,
Eu queria lhe pedir perdão por ontem, que eu achei que tomei muito tempo de vocês, e hoje também, tá? É que eu não sei se vou voltar aqui, então, tá cedo? Bom, em atitude profética, assumindo uma posição diante de Deus, eu queria que você lesse esse texto. Lucas 4, versículo 18 e versículo 19, desculpa, tá? 18 e 19. Assim, numa atitude profética. Tá bom? Pode ser, não? O que é que diz aí? Agora de pé.